gente vai conversar com Eduardo Caroni, que é CEO e fundador da Atlas Governance. Você acaba sendo o principal nome para virar conselheiro automaticamente? Eu virei para um dos sócios e falei, não, você não vai me ligar, você vai me contratar agora e eu vou te explicar por quê. Em 2015 você tem um probleminha, digamos assim. Um belo dia eu acordei de manhã, peguei o telefone, entrei no aplicativo do banco, estava escrito bloqueio Bacen Jude. Tinha lá menos R$489 mil. Não tem como eu continuar trabalhando com o que eu trabalho, e aí eu preciso digitalizar os conselhos que eu participo no mínimo, para eu ter visibilidade se o que foi decidido foi feito. Mas aí eu chamei 2 founders de startup que eu tinha investido à época e falei, olha, eu quero montar um software, não entendo nada disso, preciso que vocês me ajudem. Olá, seja bem-vindo a mais um Sala Antagonista. Eu sou o Rodrigo Oliveira e hoje a gente vai conversar com Eduardo Caroni, que é CEO e fundador da Atlas Governance, que é uma empresa de soluções de governança para companhias abertas ou fechadas. Vocês vão entender um pouquinho mais. O Eduardo vai contar essa história. Ele foi conselheiro de várias empresas, ainda é conselheiro de algumas empresas, trabalhou muito tempo com private equity e teve um probleminha com acesso à documentação, etc. E teve todos os bens bloqueados e a partir daí resolveu que ia resolver este problema, né? Se decidiu a resolver este problema e criou a Atlas Governance. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso com ele já já. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso Sala Antagonista. Entre, sente-se e fique à vontade e vamos lá. Eduardo, seja muitíssimo bem-vindo ao nosso Sala Antagonista. Eu vou começar, como eu sempre faço, todos os programas, por você, Eduardo, né? De onde veio o Eduardo? Você me falou que é de Lençóis Paulista e veio para São Paulo estudar, não foi isso? Perfeito. Nascido e crescido em Lençóis, cidade do interior de São Paulo, nem todo mundo conhece, fica entre Bauru e Botucatu. E aí, em 2000, eu acabei vindo para São Paulo, no rastro da minha irmã, que veio fazer administração de empresas aqui, eu vim fazer exatamente a mesma coisa. Desde então, estou por aqui. E sempre com administração de empresas. Né? Acabou que você saiu da faculdade e foi para onde? Eu comecei mesmo na faculdade trabalhando como auditor da PricewaterhouseCoopers, que é uma empresa hoje bastante grande de auditoria, uma das maiores do mundo. E já naquela época, eu comecei a me envolver bastante com finanças, né, que acabou sendo a maior parte da minha carreira, acabou sendo no mercado financeiro. Eu fui lá até me formar, continuei na Price, e aí até uma história engraçada, mas eu saí de auditoria, fui para fusões e aquisições, e num determinado momento a gente estava assessorando uma empresa que ia receber aporte de um fundo, e aí um sócio liga, não, o cara do fundo está aqui, mas ele só tem 3 horas para visitar a planta, precisa arrumar um helicóptero para o cara. E corre a gente atrás de helicóptero para achar um helicóptero e tal. Achamos um helicóptero para levar o cara na planta ali, que na época era no litoral paulista. E quando a gente chega para buscar o cara de helicóptero, o cara era um menino mais novo do que eu. Você tinha quantos anos na época? Na época eu devia ter 23, 24 anos, não sei. Eu sei que eu falei, eu quero ser o menino do helicóptero, eu quero ser o menino que todo mundo fica desesperado para arrumar um helicóptero para mim, né? E foi quando eu decidi ir para a área de private equity, né? Acabei migrando, então, em 2006, né, fui para a Neo Investimentos e passei a maior parte da minha carreira profissional por lá. O que você fez? Só ligou para eles e falou, olha, eu gostaria de trabalhar aí, como é que funciona isso? A vida é feita de perrengues, né? Então, o que acabou acontecendo na época, na verdade, eu passei até, fiz um curto período no outro fundo antes de ir para a Neo, que chama-se Endurance Capital Partners. E private equity também? Private equity também, né? Porque eu queria fazer essa transição de assessor de M&A para private equity. E a verdade é que o mercado financeiro, ele é um meio panelinha, né? Exato. Eu não tinha feito IBMEC, GV, que na época eram as mais cotadas para mercado financeiro. Você fez que faculdade? Eu fiz PUC. E não estava longe de ser a faculdade mais cotada para mercado financeiro, mas eu sei que eu preparei meu currículo e eu fui atrás de 11, 12 gestoras de investimentos em private equity na época. Acho que foram 11 gestoras, eu tomei 10 nãos, né? Eu já estava desesperado, falei, sobrou a última, tinha uma entrevista, e aí no final da entrevista a pessoa me falou a mesma coisa que eu ouvi das outras 10 vezes. Ela falou, olha, adorei o bate-papo, foi ótimo, a gente te liga. Né? Ninguém nunca ligou. E aí foi a hora que eu virei para um dos sócios e falei, não, você não vai me ligar, você vai me contratar agora e eu vou te explicar por quê. Porque eu vou vir trabalhar de graça, eu vou ser o primeiro a entrar,
o último a sair, e se não for o que mais produz aqui, o que mais dá resultado, você me manda embora depois de 6 meses sem custo nenhum. Agora, se eu for o que mais der resultado aqui dentro, você me contrata igual todo mundo aqui. Essa pessoa ficou um pouco assustada com a abordagem, que foi talvez um pouco agressiva, olhou para minha cara e falou, não, mas de graça também não pode ser, né? Então, foi a forma como eu consegui entrar, né, no mercado de fundos. E aí eu passei 6 meses nessa gestora e acabei indo para a Neo Investimentos depois, que aí sim, foi onde eu construí a maior parte da minha carreira em investimentos em private equity e real estate também, investimentos imobiliários. E aí, lá nessa gestora de private equity, você fazia o quê, exatamente? Eu entrei como analista, né, e na Neo eu fui crescendo até me tornar sócio. Então eu entrei quando tinha sido captado o primeiro fundo, né, era um fundo mezanino na época que foi captado em parceria com o Itaú. E aí eu fui o analista sênior que fez todas as análises para investimento de todo o capital desse fundo. A gente acabou investindo em 4 companhias. Uma delas hoje é a maior empresa do país na área de terceirização de serviços em segurança, limpeza, logística indoor, chama-se Grupo GPS, uma empresa que está listada na Bolsa hoje, tem mais de 110 mil colaboradores, a companhia. Só para, vou te interromper rapidinho, só para o pessoal entender aqui que nem todo mundo é do mercado financeiro, né? Uhum. A empresa de private equity faz o quê? Ela capta dinheiro de interessados para... Perfeito. A gestora, normalmente o que ela faz é criar um condomínio, e essa é a palavra correta, um condomínio de investidores, né? Você tem um condomínio lá que você mora do seu prédio, cada um tem um apartamentinho. Tem um apartamento de 200 metros quadrados, outro de 50 metros quadrados, mas todo mundo mora no mesmo prédio e tem que tomar as decisões juntos, né? O que uma gestora faz é juntar um monte de investidor num condomínio. Esse condomínio a gente chama de fundo de investimento, tá? E cada pessoa tem direito a voto ou a voz, igual uma assembleia de condomínio. Tem a assembleia do fundo também, é igualzinho, tá? E a gestora é uma empresa que é contratada pelo condomínio para pegar esse dinheiro dos investidores, aplicar em determinado tipo de investimento e devolver com um retorno maior. A gestora de fundos, ela é uma prestadora de serviço do fundo, tá? E no caso de private equity, que é o que eu fazia, que chama capital privado, né, se você for pegar a tradução literal, você pega dinheiro, você compra uma participação de uma empresa fechada, de capital fechado. Participação relevante, né? Pode ser. A gente fala que tem gestoras que vão a controle, né? Então, no Brasil, você pegar Advent, Pátria, são gestoras de fundos que normalmente buscam o controle societário, até mais do que 50%. E tem muitas gestoras que têm uma participação minoritária. Pode ser mais ou menos relevante a depender do tamanho do negócio, né? No nosso caso, na NEL, a gente fazia investimentos em participações minoritárias. Mas a gente tinha participações que variavam de 10% a 30%, dependendo do tamanho do negócio. E a ideia é colocar esse recurso em caixa, né, das companhias, participar do conselho de administração dessas companhias, de forma a pegar aquela tese de investimento, transformar numa estratégia, executar essa estratégia de crescimento, para que aquele X% que você comprou da companhia, em 3 a 5 anos, valha 5 a 7 vezes o valor que você aportou. E aí teve coisas que a gente fez que deram muito certo, como é o caso da própria GPS, e teve outros investimentos que não necessariamente deram tão certo. Um caso público foi a Livraria Cultura, que a Neo investiu parte dos recursos do fundo lá. Mas o legal do fundo é isso, que às vezes você tem 4 negócios, um eventualmente pode ir à falência, 2 dão um retorno adequado, e aí tem um que paga o fundo inteiro. Paga tudo. O seu trabalho lá, então, era avaliar essas empresas, né, como analista, fazer um valuation lá, o que precisa, o que não precisa, como é que ela pode crescer, como é que ela não pode, e aí entregar isso para o grupo decidir se valia a pena ou não investir nessa empresa. O grupo da gestora, né, eu digo. Então, existia um comitê de investimentos no qual a gente aprovava de fato o investimento, mas o trabalho grande é pós-investimento, não é? Exato. Antes, que aí é fazer crescer. Exato. E aí, papel... Isso. O papel, a planilha de Excel aceita tudo, né? Exato. Mas eu digo assim, acabou esse trabalho e aí você acaba sendo o principal nome para virar conselheiro automaticamente?
Via de regra, o fundo que investe numa companhia, ele tem direito a uma ou mais cadeiras no conselho de administração. E essa é a ideia da fatia que vai ser comprada, né? Sempre ter um assento. Faz sentido, né? Porque você está colocando um capital relevante naquela companhia, por dever fiduciário, você precisa ter uma influência na gestão daquela companhia, porque é dinheiro dos seus investidores que está ali. Então, você precisa ter muita cautela com o que está sendo feito, um bom controle de riscos, ao mesmo tempo uma visão de crescimento que dê um retorno bom para eles. Tá? Então, quase todo fundo acaba pedindo uma, eventualmente duas cadeiras, e o fundo que compra controle, ele tem o controle do conselho. Então, ele tem a maioria das cadeiras que existe dentro de um conselho. E eu era o menino do fundo, né, que era indicado para os conselhos de administração. Você tinha quantos anos quando começou a frequentar conselhos de administração? Na posição de conselheiro, acho que 27 anos. Novo mesmo, né? 27 anos. E como era a sua chegada lá? Porque até a gente comentava aqui antes de começar a gravar, você estava me falando que o conselho de administração, estatisticamente, tem uma persona. Sim. Que é? Hoje, se você for olhar a estatística, o conselheiro no Brasil é um homem branco de 57 anos. Existe muito esforço para mudar isso, né? Eu acho que tem um lado que vem da questão ESG e da gente trabalhar para que haja uma maior representatividade de mulheres em conselhos de administração. Existe uma série de iniciativas para isso. E, ao mesmo tempo, existe um processo de renovação dos conselhos, que também tem cada vez mais buscado pessoas com um perfil mais voltado para o digital, para a transformação digital, para a tecnologia, porque, via de regra, esse é um grande desafio que as empresas estão enfrentando ou vão enfrentar no futuro. Muito bem. Você, com 27 anos, começou a frequentar esses conselhos, né? Perfeito. Paraquedas. Caí de paraquedas. Eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. E muitas vezes a empresa também não sabia muito bem o que era um conselho. Muitas das empresas que a gente investiu nunca tiveram um conselho. A gente tinha que montar do zero. E aí tem casos engraçados. Uma incorporadora que a gente investiu, que a gente começava a discutir no conselho, as primeiras reuniões, qual terreno comprar para poder fazer uma incorporação imobiliária. Que isso é uma atividade da gestão, não é uma atividade do conselho, né? Mas no primeiro momento, quando você não sabia exatamente o que fazer, você fala, vamos para a operação. E aí a gente vai evoluindo, né? Eu pessoalmente me especializei bastante no assunto, então eu fui estudar fora, eu fiz uma especialização em governança pela Kellogg School of Business, depois uma em estratégia pelo MIT, e depois eu me certifiquei como conselheiro, eu falo, board director lá fora, por Harvard. Né? E aí eu acabei trazendo muita tecnologia de fora para o processo de governança das companhias que a gente investia aqui no Brasil. E eu queria uma metodologia de fazer o conselho ser implementado e passar a dar resultado, né? Ter efetividade de fato. Quer dizer, isso aí já é o embrião do que você vai fazer agora, né? Você vê como as coisas vão se encaixando, né? Bom, não vou gastar muito do nosso tempo aqui com o conselho de administração, mas só para quem precisa entender aí como funciona o private equity, volta e meia alguma corretora oferece aí investimento em private equity. Normalmente é um investimento que é mais alto para cada cotista aí que vai entrar nos fundos. O dinheiro fica bloqueado ali 5, 7, 10 anos até você ter a saída, até aquele projeto maturar. Quando dá certo, realmente ele multiplica o capital investido 5, 7, 10 vezes, 15, 25 até já vi, e às vezes dá errado, vira pó. Então, é bom, né? Às vezes a pessoa, né, olha, só cresceu 20 vezes, né? Nunca presta atenção que também às vezes não cresce. Mas é um investimento que está ficando cada vez mais democrático até, né, o private equity. Eu diria que assim, a gente tem duas classes hoje que têm o mesmo comportamento, que é Private Equity e Venture Capital, né? Venture Capital é mais para startups. Nos últimos anos, a classe de Venture Capital ultrapassou a classe de Private Equity no Brasil, e no mundo como um todo, né? Não é só no Brasil. Porque os investidores estão buscando alto potencial de crescimento. O risco acaba sendo proporcional, tá? Então, mais crescimento, mais risco vem junto, não tem como... você achar que o negócio vai sair do PowerPoint a 100 milhões de reais de faturamento sem risco envolvido. Mas é exatamente o que você falou, é um investimento que a gente chama de ilíquido, não dá para resgatar. Então, você investe numa startup, pode levar 10 anos para essa startup se desenvolver e ser vendida. A Atlas começou em 2016, né? Até hoje a gente segue crescendo numa ótima velocidade, mas a empresa não teve um evento de liquidez ainda.
Isso já são 7 anos, né? E tem investidores, né, na Atlas. Tem 40 investidores e temos bons anos ainda pela frente. Vamos chegar na Atlas, calma. Aí você está lá, conselheiro, já era conselheiro de quantas empresas você chegou a estar? Olha, na minha carreira, eu passei por 27 conselhos de administração, entre organizações de capital fechado, capital aberto e até organizações sem fins lucrativos. Eu fui por um mandato conselheiro do próprio IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. No geral, foram 27. Entre investimentos, deve ter sido uns 7, 8, depois investimentos proprietários. Você estava lá pela gestora, né? Recebe o salário de conselheiro também, não? Ou vai para a gestora? Normalmente, os conselheiros indicados por acionistas financeiros não têm salário. E os acionistas também não costumam fazer uma retirada. A situação normal é que o conselheiro independente recebe salário. Entendi. Bom, e aí em 2015, um ano antes da Atlas nascer, a Atlas já era, na época, era uma ideia, não? Não. Então, 2015 você tem um probleminha, digamos assim. Razoável. Explica pra gente, por que você era conselheiro? Sim. Em 2015, um belo dia eu acordei de manhã, peguei o telefone, entrei no aplicativo do banco e aí tinha uma linha lá que eu nunca tinha visto na minha vida. Estava escrito, bloqueio Bacen Jude. Eu falei, o que é bloqueio Bacen Jude? Aí eu olho do lado do saldo, tinha lá, menos 489 mil reais. Aí eu olhei, eu fui na minha outra conta bancária, tinha a mesma linha e o mesmo valor, e na outra mesma linha, o mesmo valor. Eu não tinha 489 mil reais em nenhuma conta bancária. Então, o resultado disso é que eu fiquei sem 50 reais para pagar a conta de luz no final do mês, né? Já liguei para um advogado, a gente descobriu que era referente, tinha esse bloqueio referente a tal processo, que era de uma empresa da qual eu era conselheiro. O que a gente faz nessa hora? A gente vai procurar o seguro de D&O, né? Você contrata um seguro para os administradores estatutários, que quando tem uma situação dessa, ele cobre o advogado, enfim, chama seguro de D&O. E aí eu fui descobrir que a empresa não tinha contratado o seguro. Aí eu falei, mas não é possível, eu tenho certeza que a gente aprovou isso em conselho. Levei 1 hora para encontrar uma ata de reunião assinada, porque eu achei várias versões dela por e-mail, bagunçado. Achei a ata assinada, PDF escaneado e tal. Estava lá na ata que a gente tinha aprovado a contratação. A proposta do corretor estava anexa. Eu lembro até hoje que a seguradora era a Chubb, né? A proposta do corretor estava anexa. A gente colocou na ata, todo mundo assinou a ata e ficou no papel. O que foi decidido não foi feito, né? Não vou entrar em mérito, né? Mas a verdade é, a gente foi lá, decidiu, colocou no papel, ficou no papel e enfiou na gaveta, né? E isso levou quase 8 meses, né, de dor de cabeça até conseguir desbloquear os bens, enfim. E você ficou com a conta bloqueada? Bloqueada. Todos os bens, tudo bloqueado, porque eu não tinha... O Bacen Jude, ele tem uma coisa engraçada. Vamos dizer que é uma ação de 489 mil reais, que era o caso. Se ele for na primeira conta do diretor-presidente e encontrar acabou o dinheiro, não acabou. Ele continua bloqueando de cada conta de cada administrador estatutário no Brasil. Então, a gente teve casos do valor de um bloqueio judicial ser bloqueado 25 vezes o valor da ação. É assim que funciona, não me pergunte por quê, mas não é adianta assim, discutir, né? É assim que funciona, né? Eu não sei se ele não tem um retorno do banco, se o dinheiro foi encontrado ou não. Eu sei que dispara bloqueio para 100% de contas bancárias de 100% dos administradores estatutários, diretores estatutários e conselheiros. E não é rateado esse valor? Não, não é rateado. É o valor integral de cada conta de cada pessoa. Muito bem, você estava naquele momento, deve ter sido muito interessante, de 1 hora procurando um documento para salvar a sua vida, né? No fim das contas. Pô, tô sem dinheiro, você já era casado. Sim. A esposa que estava bancando as contas a partir daquele momento. Exato. Pronto, tô sem dinheiro, a esposa devia estar feliz da vida, e aí você pensa, pô, isso não precisava ser desse jeito. E aí foi a hora que eu falei, olha, não tem como eu continuar trabalhando com o que eu trabalho sem esse negócio ser digital. E aí eu preciso digitalizar os conselhos que eu participo no mínimo para eu ter visibilidade se o que foi decidido foi feito, né? Porque nenhum conselheiro tem tempo de ficar ligando uma vez por semana para dizer, e aí, sabe aquilo que a gente decidiu na reunião? Vocês conseguiram terminar? Então, não tem isso. Ninguém fica fazendo follow-up. Teoricamente, você botou numa ata de reunião, tem que ser feito. Deveria ser feito, nem sempre acontece. E aí eu fui olhar para o mercado para procurar soluções para digitalizar esse ciclo. Encontrei 2 que eram internacionais já à época, isso foi final de 2015, que
que foi exatamente quando aconteceu o problema. Que são seus concorrentes. São os nossos concorrentes que hoje. São? Uma empresa chama-se Diligent Boards, que ela é uma empresa hoje controlada por fundos de investimento. Ela foi comprada em 2016 pela Insight Partners, que é um fundo inglês, e depois recebeu uma série de aportes. Acho que a Blackstone entrou, a Clear Lake Partners entrou, várias empresas foram lá e aportaram capital. E a outra empresa principal do mundo chama-se Boardvantage, que é controlada pela Nasdaq, a bolsa de capitais, a bolsa de mercado de capitais americana. Aí as pessoas perguntam, pô, mas por que uma bolsa tem um portal de governança, um software para conselho, né? Essa é a questão muito interessante. Por que o ativo é tão estratégico para bolsas de valores? Lá nos Estados Unidos, eles têm 9 mil clientes em Board Portal, né? Companhias que estão usando conselho, né? O software de conselho. E a verdade é que tem muita empresa que estabelece o conselho e digitaliza ele, que está fazendo isso para se preparar para o IPO. Então, a área de listings deles, que faz IPO, vai lá na base de clientes de conselho, vê quem são os novos, vai bater papo com eles para arrumar IPO. Então, é um negócio muito estratégico para você arrumar IPOs para sua bolsa. Por isso que a Nasdaq tem essa empresa que se chama Boardvantage. Porque a gente normalmente pensa em conselho de administração em empresa de capital aberto, mas também tem um monte de empresa de capital fechado que tem conselho de administração. A maioria. Exato. No meu caso, eu tenho o dobro de empresas fechadas que abertas, como clientes na Atlas. Muito bem. Aí você foi lá, viu essas duas e pensou, poxa, só tem esse pessoal aí. Um é da Nasdaq, o outro está recebendo capital inglês, Blackstone, um monte de gente, né? Quase sem dinheiro para ajudar. E você pensa, bom, eu vou abrir o meu. Por quê? Porque assim, vamos lá, se você olhar para o tamanho daqueles que são seus concorrentes, ou pelo menos as estampas, né, as marcas, você pensa, pô, isso nunca vai dar certo, né? Eu pensaria, mas é falta de conhecimento. Na verdade, assim, eu fui ver os produtos, obviamente, porque é muito mais fácil você contratar uma solução do que você desenvolver uma solução. Você só chega ao ponto de desenvolver uma solução quando o produto que está no mercado não te atende e é uma dor muito grande sua. É só nessa situação que você fala, eu vou desenvolver, né? E os produtos que estavam no mercado à época, isso foi final de 15, comecinho de 16, eles eram produtos que já tinham 15, 16 anos que eles tinham sido desenvolvidos. Então a interface era uma interface mais antiga, não era aquela interface intuitiva que a gente está acostumado hoje, aplicativo, dedo, botão, não sei o que é fácil de usar. Primeiro que eu achei os softwares um pouco complicados, um pouco burocráticos de usar, a lá ERP das antigas, né? E a segunda questão é que tudo era precificado em dólar, invoices emitidos do exterior, já era caro em dólar e no Brasil para você importar invoices tem que pagar mais 40% de imposto. Então já era caro e ia ficar mais caro ainda, né? Eu falei, esse negócio para a realidade do brasileiro não vai funcionar. Não à toa eles tinham poucos clientes na época, né? E aí foi a hora que eu decidi. Eu falei, quer saber? Eu tinha investimento proprietário na época em algumas startups. Eu não sou uma pessoa de tecnologia. Hoje eu tenho muito orgulho de não boiar tanto nas reuniões, né? Antigamente eu ficava, o pessoal de tecnologia começava a reunião, eu ficava olhando para o teto, assim, né? Hoje eu não boio tanto, assim, já entendo mais ou menos o que eles estão falando. Mas aí eu chamei 2 founders de startup que eu tinha investido à época e falei, olha, eu quero montar um software, não entendo nada disso, preciso que vocês me ajudem. Eles são sócios hoje da Atlas? Não, não são. Não entraram com... Não, eles tinham a startup deles. Perfeito. E eu era investidor da startup deles. E aí eu desenhei todo o fluxo numa mesa, papel para lá, papel para cá, falei, assim que tem que funcionar o conselho, né? E aí eles começaram a discutir, não, vamos fazer back-end, .NET, C#, front-end, React. Aí eu comecei a olhar para o teto, não entendi nada. Aí eles chegaram numa conclusão do que teria que ser a tecnologia, me ajudaram a contratar a primeira pessoa, né, que hoje é o Léo, que é o sócio fundador da Atlas, é o CTO, é a pessoa que botou esse software de pé. Me ajudaram a contratar o Léo, e aí a gente contratou mais um desenvolvedor, mais uma pessoa, o negócio foi crescendo. A gente levou 2 anos para desenvolver o software, sendo que o primeiro ano a gente jogou tudo no lixo. Não deu certo, não funcionou. O que eu fazia? Eu participava de conselhos, né? Sempre participei. E aí eu falei, eu vou testar como cobaia nos conselhos que eu tô. A gente passou 1 ano desenvolvendo, foi uma história engraçada. Aí eu levei para o conselho, vamos testar,
Tava mais ou menos, mas era ajuste para lá para cá. Eu voltei para casa e falei, seguinte, Léo, precisamos desse negócio em inglês também. A pessoa tem que poder escolher a língua, porque já tem uma pessoa lá que ela precisa de inglês. Ela falou, não dá. Eu falei, mas como que não dá? Ele falou, não, porque eu não fiz... Tudo que está escrito no sistema eu não fiz numa tabela. Eu fui digitando direto no código. Então não dá para botar duas vezes no código tudo. A gente tem que fazer tudo de novo. Aí depois de um ano a gente joga tudo fora, começa tudo do zero. Para colocar na tabela. Para colocar via tabela, porque aí você pode ter várias línguas, né, na tabela. Fizemos isso, e aí final de 17, começo de 18, né, eu comecei a fazer as cobaias, né, as empresas que eu participava do conselho, e aí curto uma longa história, hoje 1/3 das empresas listadas na Bolsa usam Atlas, a gente tem hoje mais de 600 companhias aqui, e a gente abriu, há mais ou menos um ano e meio, México, Colômbia, Peru, Chile e Argentina. Então a gente hoje está com presença de pessoas em 6 países, né, considerando o Brasil também, e clientes a gente tem em 12 países hoje, porque a gente nem fez propaganda, mas de repente o pessoal da Costa Rica começou a comprar do México, Panamá e Equador da Colômbia, e aí a gente acabou entrando em 12 países diferentes hoje. A gente tem perto de 100 clientes fora do Brasil já, boa parte de empresas listadas. Na Colômbia, as maiores empresas do país são clientes nossas, então tem sido um processo muito bacana. E os nossos concorrentes, a América Latina é muito pequena para eles. Um pedaço muito pequeno. Então eles não têm um foco tão grande. Volume de recursos. Exato. Então a gente decidiu que a América Latina ia ser nossa e hoje a gente está investindo muito, né, nessa região. Muito bem, mas a solução Atlas não é uma solução só de digitalização de documentos, certo? Não, a gente digitaliza os ciclos, né, completos, né? Então, você tem desde aquela parte mais manual, que você criou uma reunião, a gente manda os convites para todo mundo, trava a agenda, se você mudou no sistema, a gente muda o convite de todo mundo. O processo de preparação da agenda da reunião é feito pelo sistema. Todos os materiais que os conselheiros precisam ler para se preparar são colocados no sistema, e a gente trata isso com uma segurança da informação muito grande. Se você jogar um arquivo de PowerPoint lá, eu vou converter para PDF, colocar o seu nome com marca d'água em todas as páginas. A hora que você baixar, você vai baixar um arquivo só em PDF, com o seu nome em todas as páginas. Então, se vaza ou escapa um documento, a gente sabe de onde que veio. Saiu. Então, toda a distribuição de materiais de forma segura é feita pelo sistema. A gente tem 28 desenvolvimentos de cibersegurança, que você pode configurar o nível de segurança que você quer. Tem cliente meu que fala assim, o conselheiro não pode baixar o material, ele só pode ler, e ele só pode ler no iPad que eu dei para ele. Então, a gente chega ao ponto de autorizar o dispositivo. Tá? Então, se ele só vai poder ler em um dispositivo e não nos demais. Isso é a empresa que decide qual é o nível de segurança que ela quer dar. E aí, continuando no ciclo, então, a gente distribui os materiais. Todo o processo de deliberações são votações eletrônicas, feitas pelo software. Tá? Mesmo que esteja todo mundo sentado em volta de uma mesa. Exato. O registro é feito via software. Aí o processo da geração da ata da reunião, ele também é feito via software. Então eu sei quem votou em que, se foi aprovado, se foi reprovado, data, hora, local, participantes, ordem do dia, eu tenho todos esses dados. Então eu já escrevo uma ata, claro que você vai complementar, mas eu dou uma base bastante importante, bastante pronta da ata para os secretários de governança. E pós-reunião, a assinatura eletrônica da ata também é toda dentro do sistema, então a gente tem um sistema que é o Atlas Sign, né, que faz o processo de assinatura dentro de casa. E pós-reunião, a gente tem um sistema de gestão de ações, né, ou seja, o que foi deliberado tem que ser cumprido, né, meu problema foi esse. Então o conselheiro consegue entrar via aplicativo e ver de tudo que foi decidido na reunião anterior, o que está feito e o que não está, qual é o status de cada uma das decisões. Então ele tem isso transparente agora na mão dele. Tá? E tem ações e tem projetos estratégicos. Né? Então, porque uma coisa é você vai lá no conselho e aprova a demonstração financeira e fala, o Eduardo tem que publicar até o dia 30. Então você marca uma ação, @Eduardo, publicar DFs até o dia 30. E aí o sistema faz o follow-up até que seja publicado e todo mundo tem visibilidade. Então é um responsável, uma ação, prazo. Simples assim. A outra coisa é um projeto. Você fala assim, por exemplo, Arezzo e Soma aprovaram em conselho a fusão, né, que é até uma notícia do dia hoje.
Isso aí não é assim, Eduardo, vai lá fundir até o dia 30. Né? Você vai ter uma infinidade de coisas que precisam ser feitas. E quando o projeto, ou, vamos dizer, a deliberação é muito estratégica, como uma fusão, uma aquisição, uma planta nova, uma implementação do sistema integrado, o conselho quer ter a visibilidade. E aí a gente tem um gestor de projetos estratégicos dentro da ferramenta, que é basicamente para o conselheiro ter a visibilidade de como é que está o andamento dos projetos estratégicos da companhia. Isso também está dentro da ferramenta. Aí a gente tem um módulo de avaliação do conselho e conselheiros, então você roda as avaliações também dentro da ferramenta. Tem um módulo hoje de seguros, então hoje você coloca suas apólices. O seguro de D&O. O seguro de D&O. Então você pode cadastrar suas apólices lá, e se você quiser adquirir com a Atlas, a gente também comercializa seguro de D&O, mas independente de estar com a gente ou não, você controla suas apólices lá. Então o ciclo, ele pega todas as atividades do conselho de administração. Isso tudo é o nosso primeiro produto, que é o produto que foi para a América Latina toda. Pois então, e aí isso foi evoluindo, né? Assim, o primeiro produto também já não nasceu desse tamanho todo, né? Como você falou, teve o problema lá da língua, e aí outras demandas que vão surgindo das empresas. Que você você saiu da gestora de Private Equity, como é que era o nome? Desculpa. Anel Investimentos. Anel Investimentos, e largou mesmo e ficou só com a Atlas. Em 2013, quando eu saí, eu ainda montei uma gestora própria, e aí eu fui até 2016 com uma atividade um pouco paralela ainda de gestão de investimentos próprios, né? E aí, em 2016 é que a Atlas começa, e aí eu mergulho de cabeça na Atlas. E aí hoje só tem a Atlas, assim, né? Eu sei que você tem outros negócios, mas assim, a Atlas hoje, vamos dizer, ela absorve o quê? 80%, 90% do seu tempo? 90% do tempo. Eu ainda participo de alguns poucos conselhos, que inclusive são um ótimo input para o próprio software. Né? Então, é importante continuar dentro da realidade dos conselhos de administração, porque é isso que trouxe os inputs para fazer desse produto o melhor produto que a gente conhece hoje. E no conselho que você está, é free o software? Coisas... Contrata você e ganha o software, não? Quando eu lancei o Atlas, aí eu fiz diferente. Eu falei assim, paga o software e desconta da minha remuneração. Para ganhar os primeiros clientes, eu falei, eu pago, tô pagando. aspas, mas aí se o negócio continuar, vocês gostarem e continuar, e eu saio do conselho, pelo menos tem um cliente de software, né, que para mim era o mais importante. E uma coisa que eu achei legal, o Eduardo, né, que dessas soluções da Atlas, é que tem algumas coisas que parecem simples, mas são coisas que fazem diferença mesmo, né? Tipo, eu estava vendo o negócio do Blue Book, que você consegue grifar a ata, ou fazer um rabisco, ou fazer uma anotação ali, e aquilo é compartilhado com todo mundo, né? Que é um negócio que até poucos anos não existia para nada, hoje existe para muita coisa, mas em documentos oficiais era algo que também você não consegue com muita facilidade, né? Então, assim, o que eu quero entender aqui, eu estou falando tudo isso porque o que eu quero entender aqui é, além desse input que você traz, tem muita coisa que vem de outros clientes falando, olha, a gente precisava de um negocinho, tem muita abertura para isso, não? Tem, sem dúvida, sem dúvida. Eu diria que a razão pela qual a gente desenvolve o software tão rápido e por que ele virou líder de mercado, né? Por que hoje ele é 10 vezes maior do que o concorrente? Porque hoje, com 600 clientes, a gente tem muito input do que eles precisariam ou gostariam que fosse feito, né? E são esses inputs que a gente utiliza dos nossos clientes para melhoria contínua. Uma empresa que tem 600 clientes tem 10 vezes mais input do que uma empresa que tem 60 clientes. Então é natural que, se a gente souber aproveitar isso da forma correta, o nosso software vai ter um desenvolvimento muito maior, muito mais rápido. Existe um canal para isso? Como é que isso é feito? A gente tem uma equipe de Customer Success hoje que cuida dos nossos clientes, né? Cada cliente nosso tem uma gerente de contas e todas as requisições que eles fazem vão através da gerente de contas, né? Você fala, você aceita bem? Eu deveria pagar por isso, porque às vezes vem quase uma consultoria. Tem clientes nossos que montam 3, 4 páginas, olha, se a gente deveria ter um processo de aprovação de ata, o fluxo deveria ir para lá, para cá, às vezes faz um projeto enorme. Eu falo, nossa, eu devia ter pago e a gente ganha de graça, entre aspas, né, as opiniões. E é bom que todo mundo é conselheiro, então todo mundo dá conselho pra gente. É ótimo isso. Bom, além disso, você tem você até meio que tangenciou isso quando você estava falando,
aliás, você estava falando para os conselhos, né? No conselho você faz a votação online. E você estendeu isso para as assembleias de acionistas, correto? Exato, exato. A gente, em abril de 2020, mais ou menos, março de 20, na verdade, quando a gente, pandemia, né, todo mundo se fechou em casa, tudo que diz respeito à Assembleia Digital e Remoto foi regulamentado. DREI, CVM, lei, tudo foi regulamentado. Esse é aquele tipo de evento que você não espera, mas que faz um bem danado para o seu negócio, né? Assim, você esperava, não, isso daqui a uns 15 anos a gente vai ter isso, então estou me preparando. Exato. O único ponto bom, na minha opinião, da pandemia foi a aceleração da adoção de tecnologias. Isso, sem dúvida, acelerou em 10 vezes o período que estava. Ia demorar muito mais tempo e teve uma aceleração muito grande. E aí os nossos clientes, à época, que eram muitas empresas de capital aberto, muitas cooperativas também, né, vieram falar para a gente, olha, pô, vocês fazem uma solução tão boa para a governança, por que vocês não podem fazer para a Assembleia? Aí a gente fez uma captação, uma rodada de captação para fazer esse investimento, né? A Volpe Capital é hoje nosso maior investidor individual, investidor institucional, é uma empresa incrível, um fundo de VC que apoia muito a gente, ajuda muito a gente, e parte do recurso que a gente captou foi para desenvolver esse novo produto. Então, de lá para cá, a gente investiu entre 15 e 16 milhões de reais no desenvolvimento de um produto novo. Pode dizer quanto foi o aporte, não? O aporte, sim, é público. Foi de 5 milhões de dólares em dezembro de 21, o que, na época, correspondia a 28 milhões de reais. Aí 15, 16 foi para essa solução das assembleias. Claro que a empresa também gera bastante caixa, né? Mas, sim, a metade aproximadamente, a gente investiu durante 20 meses no desenvolvimento desse produto, porque não existe nenhum produto no mercado que faz o que o nosso faz. Aliás, não só na América Latina, mas no mundo. Que é o que exatamente? Digitalizar todo o ciclo da Assembleia. Da mesma forma que o Conselho tem o seu ciclo, a Assembleia tem outro ciclo, né? E com outro formato e com outros volumes. Então, você fala assim, um conselho grande vai ter 12 pessoas votando, né? A gente está numa POC agora com um banco que quer usar o nosso produto, na assembleia deles pode ser que votem 880 mil pessoas, simultaneamente. É outro software, é outro volume, é outra relação, é outro tipo de interatividade e de intuitividade que tem que ter, porque eu vou ter desde uma pessoa mais velha, eventualmente, até uma pessoa que está investindo no mercado de ações pela primeira vez. Então, o aplicativo a gente já criou com uma comunicação e com um formato mais de fintech, que a pessoa baixa, ele está na App Store, Atlas AGM, né? AGM vem de Annual General Meeting, que é a assembleia em inglês. Está nas lojas, se baixar, você faz seu cadastro, não vai aparecer nenhuma assembleia, mas a hora que o seu CPF aparecer em algum lugar numa assembleia, eu te mando um push dizendo, você tem uma assembleia para votar desse fundo, dessa empresa, dessa cooperativa. Ajuda. Então, eu deveria ter no meu celular, agora estou fazendo propaganda quase, né? Vamos supor, eu tenho algumas ações, alguns investimentos. Então, se eu tiver o aplicativo de vocês, se alguma dessas empresas que eu invisto também estiverem usando a solução de vocês, eu receberia um push para participar da Assembleia? Exatamente. E o processo é 100% digital. Por exemplo, vamos supor que fosse a Vale, né? Eu recebo lá, olha, você quer que o Manteiga seja o CEO? Você vai poder votar. Eu poderia votar, olha que coisa bonita. E sabe como que o que é mais bonito é o seguinte, você podia votar já antes. Sim. Só que para você votar antes, você precisa baixar um arquivo PDF que chama BVD, Boletim de Voto à Distância. Aí você tem que imprimir esse arquivo. Aí você vai lá e anota. E é imprimir de verdade, não é imprimir em PDF, né? É imprimir mesmo, em papel. De verdade. Anota os seus dados todos. Aí você marca no que você vota. Aí você coloca mais dados seus. Aí você escaneia isso. Aí você escaneia um monte de documento seu, que está lá como requisito para participar. E aí você manda tudo por e-mail para ri@vale, né? E aí uma pessoa do lado de lá tem que receber centenas desses e-mails com PDF escaneado e ficar digitando no Excel. É assim que é hoje. É assim que funciona hoje, tá? No meu aplicativo, vai chegar um push, você entra na Assembleia, você pode assistir os vídeos, porque a gente deixou isso aberto e está pedindo para um diretor financeiro. Você quer provar a demonstração financeira? Grava um vídeo de 3 minutos explicando, não custa nada, para o acionista poder ver. Então você não precisa ir lá no dia e na hora, domingo à noite você assiste o vídeo,
você escolhe no que você quer votar no aplicativo, na hora te gera um boletim de voto à distância digital em PDF com as suas opções, você assina eletronicamente com o dedo e seu voto está registrado. E vai contar no dia que fizerem a assembleia. Já conta como BVD, antecipadamente. Ah, sim, já, verdade. O seu documento, você tira uma foto com o celular, igual abrir conta em banco. Sim. Você tira uma foto do documento com o celular e está resolvido. Tá? Com isso, teu voto está registrado. Bom, vocês fizeram uma experiência que foi mais significativa, né? A Get Ninjas. Pode explicar um pouco para a gente, lembrar como é que foi isso? Foi um case super interessante. Eu queria que você começasse do começo mesmo, né? Quando é que procuraram você, qual era a ideia e como é que isso foi feito? A Get Ninjas ia ter uma assembleia extraordinária muito importante, que era para devolução de capital aos acionistas, uma restituição de capital aos acionistas, porque o entendimento da administração é que eles tinham mais caixa do que eles precisavam para a estratégia de crescimento, né? Então eles queriam devolver o dinheiro. E existia, ainda na verdade existe hoje, uma gestora de fundos que foi criando participação, né, dentro da Get Ninjas, comprando participação em bolsa, e ela tinha uma visão estratégica de que ela conseguiria fazer um uso desse capital, né, que fosse um uso rentável para os acionistas. Então, o que acabou acontecendo é que você tinha uma assembleia com duas vias, né? Então, o fundador que queria fazer essa distribuição, porque na visão dele e na estratégia dele não havia necessidade desse capital, né? E essa costuma ser uma visão muito responsável até de uma gestão. Falar assim, olha, eu não preciso de capital, então eu vou devolver. Porque normalmente o que os administradores gostam é de ficar com o caixa cheio e ficar mais seguro, né? Mas do outro lado, a gente tinha a Reag... virar criativo, né? Ficar exato. Criativo e gastar o dinheiro, né? Agora vamos tentar uma outra coisa super criativa. Exato. E a Reag, que é uma gestora super experiente, uma das maiores do Brasil, que tinha uma visão de como utilizar esse capital com alto retorno para os acionistas. Tá? Então você acabou tendo essas duas visões e foi para a Assembleia, né? E o que foi muito interessante, que a Assembleia Geral Ordinária que eles fizeram em abril, que é a Assembleia mais importante do ano, 24 investidores se manifestaram. Por quê? Porque tem que baixar o boletim de voto à distância, imprimir, rabiscar, não sei o que e tal. Nessa Assembleia que foi 100% digital, 411 investidores se manifestaram. E o que eu acho mais bacana é que tinha se você olhar, isso é informação pública, está na CVM, o mapa analítico de votos, que ele mostra os primeiros 5 dígitos do CPF, quantas ações a pessoa tinha e qual foi o voto. O mais bacana é que tem um monte de gente lá com uma ação. Ou seja, gente que investiu literalmente, na época, R$ 4,40 e teve acesso a votar, né? Então, foi um movimento de inclusão do minoritário que foi incrível, favorece a boa governança e, na minha opinião, é o que vai levar a gente para mais próximo do que os Estados Unidos é hoje, onde investir em ações é algo natural. A poupança, a aposentadoria das pessoas está em ações lá. Entendeu? Não está em plano de previdência, está em ações. O americano investe em ações, o brasileiro não. E eu acho que quando a gente traz o brasileiro, o minoritário principalmente, para mais próximo das companhias, participando das decisões, você vai fazer com que ele compre mais ações da sua empresa. Isso vai valorizar a tua empresa, vai te dar liquidez, vai te permitir captar mais recursos e botar um plano de crescimento mais robusto para frente. E é possível para o Sardinha, né? Porque esse é o Sardinha, né? O que o pessoal chama. Fazer diferença mesmo? Nesse grupo, eles se juntando, né? Nas empresas, dá para ele fazer diferença mesmo na votação? Porque sempre você tem, aquele fulano ali tem 15% das ações, né? Então o voto dele vale 15% de todos os votos. Dá para fazer diferença? Hoje você tem empresas assim no Brasil? Como é que isso funciona? Então, eu diria que hoje um pouco menos no Brasil. Quando você olha para os Estados Unidos, a boa parte das empresas listadas lá já são corporation, né? Que já tem, o capital já está diluído na bolsa. Você tem poucos investidores com uma participação um pouco maior. Lá nos Estados Unidos, com esta característica e com o poder das redes sociais, isso acontece. Acontece com alguma frequência das sardinhas se juntarem, nada todo mundo junto e derruba o tubarão. Né? Então a gente teve casos de mercado, teve casos de GameStop, teve alguns casos em que a mobilização em redes sociais faz as pessoas, inclusive, comprarem ação, de gente que nem tinha, para se manifestar no processo de assembleia. No Brasil, 93%, 94% das empresas listadas
ainda são de controle familiar, tá? Então não tem o capital diluído na bolsa. Mas qual que é a tendência? A tendência é as empresas continuarem crescendo. E para continuar crescendo, você vai precisar se financiar. Então você vai ter que emitir mais ações, follow-on, follow-on, follow-on. Eu acho que daqui a uns 8, talvez 10 anos, a gente vai ter uma situação de empresas listadas com capital, com controle diluído na bolsa, infinitamente maior do que está hoje. Você precisa desse capital para crescer. Sim, faz sentido, né? Quais são os próximos passos? Daqui para frente, como é que é a Atlas? O que você vê? E você falou aí que, por exemplo, a Nasdaq tem interesse nisso porque ela fica olhando para IPOs. Aí, obviamente, né, já me veio à mente logo, automaticamente, pô, ninguém da B3 procurou vocês ainda? Ou vai ser aquelas perguntas que a resposta é eu não posso falar? Não, eu acho que portal de governança é um negócio estratégico para qualquer bolsa de valores do mundo. Calma, porque do nosso aqui ainda é você e essas duas. Não tem mais ninguém ainda fazendo esse tipo de trabalho. Não tem. E em assembleias, que é o nosso produto novo, não tem no mundo todo, não tem um produto igual ao nosso. Vocês só fizeram Get Ninjas ou tem mais assembleias que estão acontecendo desse jeito? Não, tem várias. A gente tem empresa, a gente assinou agora, por exemplo, com a Equatorial, eles vão fazer 34 assembleias em 2 semanas. É um produto que ele dá escala, a gente está falando com muitos fundos de investimento, tem um grande gestor que comprou fundos imobiliários agora, que vai ter que fazer uma assembleia grande, algumas, né, para alterar o administrador do fundo. Então, o digital ele vai favorecer atingir quórum, ele vai favorecer uma série de coisas. Tem por volta hoje de 40 empresas fazendo testes na plataforma para poder utilizar já hoje, e a gente acabou de lançar o produto. Sim, vamos voltar agora, porque eu te interrompi, mas você não vai escapar. Né? Alguém da B3 procurou vocês para isso? A gente, é o que eu falei, portal de governança é um ativo estratégico para qualquer bolsa. A gente tem um bom relacionamento com 7 ou 8 bolsas no mundo. Ah, sim, até fora do Brasil. Sim, porque as bolsas fora, muitas delas querem que as empresas brasileiras vão ser listadas lá. Ah, sim. A Nasdaq é uma que gosta de pescar muitas empresas no Brasil. A Bolsa de Toronto, a Toronto Stock Exchange, tem vindo pescar empresas brasileiras para se listarem lá. A Euronext também na Europa. A mesma Bolsa Australiana faz um trabalho aqui. Todo mundo quer empresas brasileiras nas suas bolsas de fora, né? E, obviamente, a B3 também. A B3 quer deixar esse mercado para ela. Enfim, claro. É aqui que ela investe. Então, esse é um ativo estratégico, o portal de governança, para qualquer bolsa do mundo. Né? Esse era um raciocínio que você tinha quando estava criando a Atlas, não? Não. Quando estava criando a Atlas, eu queria que meus bens não fossem mais bloqueados. Mas esse problema você resolveu, né? De lá para cá está resolvido. Resolvi, felizmente. mas não era a minha visão. Tanto que uma coisa engraçada, a gente tem um ótimo relacionamento com o Nasdaq também. E foi uma das primeiras bolsas que recebeu a gente, chamou a gente para conversar. A gente era pequenininho de tudo e abriu um espaço para falar com a gente, com a diretoria. Foi super bacana. Então, tem sido assediado, não? Para vender a empresa? Sempre, né? Mas isso é o bom problema, né? É um bom problema. Não é a hora ainda. A gente tem muito ainda que crescer. A gente ainda é uma empresa relativamente pequena e tem muito espaço, até porque o produto novo a gente acabou de lançar, né, o produto para assembleias. Tem espaço na América Latina, tem espaço no mundo todo. Então, eu diria que tem muito espaço ainda para a gente trabalhar, mas é importante manter esse bom relacionamento, porque são todos investidores estratégicos que também têm potencial de alavancar muito o nosso negócio. Hoje, qual é o plano? Daqui a 5, 10 anos, onde estará a Atlas? Qual é a ideia? E a gente tem 2 potenciais caminhos. Um é abrir o capital, a própria Atlas ser uma empresa listada, e o outro provavelmente é se associar a um desses maiores players do mundo, né? E aí, junto com eles, ter capital aberto, ter liquidez. Mas o fato é que eu estava comentando um pouquinho antes, né? Às vezes o fundador de startup não tem essa visão, mas é o que é. Quando você recebe o primeiro investidor dentro da tua empresa, você precisa ter claro que algum dia você vai precisar dar liquidez para ele. Que é devolver lucro, né? Devolver dinheiro com lucro. Devolver o dinheiro dele multiplicado, se der tudo certo. Que é aquela ideia que a gente estava lá no começo, que é o seu começo da carreira, que é o private equity, né? Exatamente isso. E como a vida inteira o meu trabalho foi lidar com o dinheiro dos outros,
quando eu captei para Atlas, eu não faço diferente. Eu tomo maior cuidado, governança, transparência. Eu não sou uma empresa de capital aberto, mas eu faço apresentações trimestrais, eu faço reuniões da administração com os investidores uma vez a cada 3 meses para reportar resultado, eu tenho canal aberto. Então, eu tenho a mesma governança de uma empresa de capital aberto. Por quê? Porque eu quero tratar bem meus investidores, que eles financiaram a gente até aqui, e o mais importante para eu fazer aqui é multiplicar o capital deles. Hoje vocês têm mais ou menos 600 clientes, não é isso? Um pouquinho mais de 600 clientes. Quantos funcionários, quantos colaboradores? 250 pessoas em 6 países. Escritórios no Brasil, tem só São Paulo ou não? A gente é uma empresa 100% remota. Todo mundo é remoto? Todo mundo é remoto. Todo mundo é remoto. Olha! Na pandemia, a gente foi para o trabalho remoto. Nunca mais voltaram. E quando começou, desde o começo, a gente resolveu investir nesse assunto para fazer direito, né? Porque um dos problemas do trabalho remoto é que as pessoas foram para o remoto meio assim, ó, toma um notebook e vai para casa. Não, a gente investiu em metodologia de trabalho, metodologia ágil que a gente usava para desenvolvimento de software, a gente implementou no RH, na contabilidade, em todas as áreas da empresa. Então, hoje a gente tem planning, tem sprint, tem review, tem retro, para todas as áreas a gente trata como se fosse desenvolvimento de software. E aí, a gente investiu tanto no assunto em produtividade, né, e metodologia de trabalho, e durante a pandemia a gente abriu contratação para qualquer lugar, né? Essa foi uma surpresa muito grata, porque não necessariamente os melhores talentos são todos em uma cidade. E a gente tem pessoas incríveis nas cidades que jamais ia ter escritório. E contratação, agora eu vou mudar de assunto. Contratação online, que é um desafio, né? Eu imagino. Porque a entrevista, por exemplo, é feita em videoconferência. Não é um desafio, não julgo que seja um desafio. Eu diria que eu não acho que é um risco maior de você errar a contratação do que seria uma entrevista presencial. Não acredito nisso. O risco de uma contratação online ou presencial é você ter uma pessoa que não tem fit cultural com o negócio, né, que às vezes vem de uma outra cultura, de um outro formato, né, e aí não dá certo, por qualquer razão, ou de uma pessoa que não necessariamente vai dar resultado. Isso não atrapalhou as contratações de vocês? Eu digo, as empresas contratarem a Atlas, não tem um escritório, você tem um escritório? A gente tem escritório ainda, mas ele é um escritório que é utilizado sob demanda. Se a pessoa quiser, ela vai. Se você for lá, você vai encontrar 3 pessoas. É aqui em São Paulo? 250. Tem em Minas Gerais. É em Minas? Então, se você for no escritório, você vai encontrar pouca gente, né? Porque todo mundo trabalha de casa. E funcionou? Funciona perfeitamente bem. Aí é uma questão de Porque tem uma discussão muito forte hoje, né? De queda de produtividade, tem gente que não gosta, tem gente que acha que o cara fica em casa jogando videogame. E tem cara que fica em casa jogando videogame. Tem, claro. Isso sempre tem, tá? A pessoa que mas tem gente que fica no trabalho jogando videogame, né? Exato, Mas o que eu digo? E a gente... No escritório, né? Que eu quis dizer. É verdade. A gente passou por isso. De gente que é produtiva em casa e gente que não é produtiva em casa. E aí, para você ser uma empresa de trabalho remoto, você precisa ir reciclando as pessoas até sobrar com gente que é só produtiva em casa. Então, teve um trabalho nos últimos 2, 3 anos de sair muita gente e entrar muita gente, até sobrarem pessoas que são produtivas em casa. E não tem jeito, tem gente que não é. E tem gente que não é, às vezes... A gente teve vários casos de gente que não trabalhava e fazia outras coisas. Teve casos de gente com 2 empregos, que era registrado na carteira de trabalho numa empresa e na outra. E tem uma série de formas de você ver isso, né? Tem uma pessoa que, hoje em dia é até mais difícil, assim, mas a pessoa não tem perfil no LinkedIn. Esse já é um dos principais sinais de que... Esse remotamente vai dar ruim. Exato, Esse é um dos sinais, mas tem vários sinais, né, que você consegue identificar. Mas a verdade tem gente que, por maldade, não produz de casa, e tem gente que não é por maldade, tem gente que não tem um espaço em casa adequado para trabalhar. E aí, o que a gente fez para melhorar isso, né? A gente criou um auxílio home office, um auxílio coworking, que a pessoa pode escolher um coworking perto da casa dela, mas tem gente que precisa sair de casa para trabalhar, porque não tem um espaço adequado em casa. Então, a gente já nas entrevistas pergunta, você tem um espaço para trabalhar em casa? Não tenho, só no meu quarto, e a mesa que vocês querem me mandar não cabe aqui. Tá bom, tem um coworking perto da vocês fornecem mobiliário? Claro, também? Mesa, cadeira, computador, a gente monta o escritório para a pessoa trabalhar de casa. E quando ela é mandada embora, ela fica com o escritório ou tem que devolver? Não, fica com o escritório. Não é investimento alto, você vai pagar
600, 700 reais numa mesa e 700 reais numa cadeira, entendeu? Você vai pagar o salário de um estagiário para montar um escritório para a pessoa. Então, e é um investimento que faz sentido, porque você não quer que a pessoa tenha problema de ergonomia, nem nada. Você tem que comprar coisas que sejam adequadas para ela trabalhar. Logo no comecinho, que foi meio bagunçado, tinha gente que trabalhava sentado na cama. Pô, isso aí vai gerar um problema de coluna horrível. Então, tem que tomar muito cuidado com a ergonomia das pessoas. E você saiu de São Paulo? Eu saí de São Paulo. Voltou para Lençóis Paulista? Não, eu mudei. Faz um ano eu mudei para Vinhedo. Vinhedo tá aqui do lado de São Paulo. Por quê? Por que sair de São Paulo? A segurança. Segurança. Eu tenho 2 meninas. A gente teve alguns episódios de segurança no condomínio que a gente morava. E aí a gente decidiu por segurança de São Paulo. Eu venho para cá 2, 3 vezes por semana, de Vinhedo para cá dá 1 hora. Super tranquilo. Eu tô o tempo todo aqui, né? Tô aqui hoje, inclusive. Amanhã eu tô aqui também. Problema nenhum. Mas a família lá, a gente fica um pouco mais tranquilo, né? Qualidade de vida. Muita qualidade de vida. E segurança, acima de tudo, segurança. Mas qualidade de vida, sem dúvida. Perfeito, Eduardo. Queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo. Sei que você é um cara que, além de ser multitarefa, é um cara muito ocupado. Mas queria agradecer mesmo e parabéns pela Atlas, pelo que vocês estão fazendo. Imagina, eu que agradeço o espaço. Muito bacana estar aqui com vocês. Sou o maior fã. Enfim, agora eu quero ver sair uma vinheta aqui, hein? Vamos lá, gente. Esse foi o nosso Sala Antagonista. Eu quero agradecer vocês por mais este encontro, né? De vários. E fique ligado que daqui a pouco tem mais Sala Antagonista. O de hoje foi com o Eduardo Caroni, fundador, CEO da Atlas Governance, que vocês viram aí, tem diversas soluções para as empresas na parte de governança, na parte, inclusive, de democratização, por que não dizer, para acionistas em assembleias. Então, fique de olho. Eu acho que a gente ainda vai ouvir falar muito do Atlas Governance. Só espero que o Eduardo ainda fale comigo depois disso tudo. Bom, muitíssimo obrigado. A gente vai ficando por aqui e até o próximo Sala Antagonista.